Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje a gente vai ver essa questão aqui, certo? Mas bem, antes de começar, peço para se inscrever no canal, curtindo o vídeo, compartilhando também. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar nos comentários que eu vou adorar anotar, certo? Bem, vamos começar então. Olha só, uma placa retangular de espessura desprezível e de vértices PQRS é posicionada em repouso sobre o eixo principal de um espelho esférico gaussiano de vértice V. Foco principal F e centro de curvatura C, de modo que a posição do vértice R da placa coincide com a posição do ponto C, conforme a figura. O raio de curvatura desse espelho mede 160 centímetros e o comprimento da placa é de 40 centímetros. Na figura, construa, traçando raios de luz, a imagem PS' do lado PS, desculpa, saiu um O aqui, dessa placa. Identifique nessa figura os pontos P' e S' e classifique essa imagem como real ou virtual, justificando sua resposta. E após, calcule em centímetros a distância entre a imagem P', S' e a imagem Q', R' do lado QR. Certo? Então, primeiramente, tá? Na letra A, a gente vai considerar PS uma coisa só, né? Como se fosse uma espécie, um travessão aqui, um galho, sei lá, ok? E vamos determinar a posição e o tamanho da sua imagem traçando os raios de luz nesse espelho. Após isso, vamos calcular a posição da imagem deste lado com a posição da imagem deste e daí ter a distância entre os dois, né? Bem, primeiramente, vamos só pegar a caneta aqui. Aí. Vamos determinar a posição de cada um. Bem, a questão diz que o raio de curvatura do espelho é de 160 centímetros. Então, o centro está a 160 centímetros do vértice desse espelho. Vamos supor que o vértice é 0, o centro é 160 e o foco é sempre o ponto médio, ou seja, temos 80 centímetros aqui. Ok? De forma que, se P e Q é 40 centímetros a distância, esta posição aqui, ó, vai estar intermediária entre esses dois, ou seja, 120. Podemos fazer, ó, 160 menos 40. Tá? Vai dar os 120. Ou seja, temos a posição de todo mundo aqui já. Só que o que a questão pede na letra A é para traçar os raios, né? Claro, esses valores aqui nós iremos usar depois. Vou deixar aqui, né? Então, aqui, traçando o raio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a seta, né? Melhor do que ficar fazendo com a caneta, né? Aqui sai retinho, deixar mais grosso, botar uma outra cor, deixar em preto. Aí, certo? Vamos traçar os raios, ou seja, vamos considerar que essa seta preta aqui é um raio, né? Como o espelho é gaussiano, se o raio está paralelo com o eixo principal incidir nesse espelho, ele vai sofrer uma reflexão, tá? Vou ajeitar aqui, de modo que este raio passe pelo foco, né? Então, vou esticar aqui porque vai aparecer um pouco depois, né? Vamos exagerar um pouco aqui, tá? Agora, a outra situação é a inversa. Se eu tiver um raio que passa pelo foco e incide no espelho, certo? Ele vai refletir de forma que esse raio vai passar a estar paralelo com o eixo principal. Vamos ver aqui. De forma que vai sair em paralelo com o eixo principal, né? E temos agora, deixa eu só voltar a caneta ali. Aqui. Temos este ponto de encontro, né? Este ponto de encontro, aqui vale mais a pena fazer uma reta mesmo com a caneta agora. Este ponto de encontro é onde vai ser formada a minha imagem. Só que veja, se eu partir do ponto P, este aqui é o ponto P'. E se eu simplesmente, né, traçar uma reta para representar o PS até o eixo principal, este ponto vai ser o S'. Né? O ponto no eixo sempre coincidem. Então, temos aqui identificados o ponto S' e o ponto P.
E veja que eles estão contrários, né? Aqui está PS, aqui está SP, indicando que essa imagem é o quê? Invertida, certo? Podemos ver também pelos tamanhos que a imagem é maior e invertida. E veja, não temos uma formação feita por projeções, temos os raios se encontrando aqui. Ou seja, se eu colocasse um anteparo, né, uma tela, alguma coisa, uma folha de papel neste ponto, eu ia conseguir ver essa imagem. O que indica que temos uma imagem, ó, real. Por quê? Porque temos aqui uma imagem que pode ser projetada, pois está sendo formada por raios de luz que se encontram. Se eu tivesse encontro de projeções, né, eu não ia ter como colocar uma projeção no anteparo. Eu só consigo botar um raio mesmo, ok? Então, ali para nossa letra A, temos uma imagem real, certo? Bem, indo para o próximo ponto agora, certo? Que é o seguinte, que é calcular... deixa eu trocar a cor da caneta aqui. A distância da imagem P', S', da imagem Q', R', né? Eu teria que traçar isso aqui fazendo o mesmo procedimento, poderia se aproveitar esse raio, né? Só que o raio pelo foco ia dar um encontro maior. Bem, vamos fazer aqui. Deixa eu pegar aqui a seta. Tá? Na verdade, eu vou só copiar essa daqui, né? Opa. Aí. Vou só copiar essa seta. Tá? Agora vai partir... Olha só, veja. Se eu pegar o raio que sai paralelo ao eixo, ele vai coincidir, ó, se eu botar simplesmente aqui em cima, vai coincidir com esse outro que eu fiz. Então, a gente pode aproveitar toda essa reta aqui para Q e R também. Né? Só que a diferença é que agora eu vou colocar um ponto aqui, ó, no foco, passando. Até trocar a cor para a gente diferenciar, vou botar aqui um vermelho. Para quê? E bem, se o raio passa pelo foco, como eu falei, vai passar em paralelo. Né? Fazer aqui um pouco mais... Bem, vou botar aqui junto. E vemos que agora o ponto de encontro é outro. Né? Fazer em preto aqui. O ponto de encontro agora é este aqui. Certo? E a mesma situação. Ó, vamos ter o quê? Até pedir desculpa que, na verdade, esse ponto acaba ficando exatamente aqui no centro, tá? Só que, claro, eu fazendo aqui na hora acaba errando um pouquinho, né? Onde aqui é o ponto R' e aqui o ponto Q'. E o que eu quero é encontrar a distância entre estes dois, né? Bem, para isso, vamos usar a equação de Gauss dos espelhos, certo? Que é a seguinte... A equação diz que o inverso do foco é igual à soma dos inversos das distâncias da imagem e do objeto. Essa é a expressão. Só que, claro, vamos mexer um pouquinho nela, começando por pegar esse DO e passando para o outro lado, ele vai subtrair. Então, vou ter que 1 sobre DI é igual a 1 sobre o foco menos 1 sobre DO. Né? Para achar uma expressão para DI direto, pois a gente vai ter que fazer 2 vezes, então não é legal fazer 2 vezes a mesma coisa. Né? Então vamos achar uma expressão e pronto. Aqui ó, vamos ter uma subtração de fração. Então aqui pode ser o produto F DO, e aqui vai ser DO menos F. Temos aí então uma expressão. Mas olha só, isso aqui e isso aqui estão invertidos. Eu quero DI em cima. Então, eu tenho que inverter essa fração e desse lado eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que DI vai ser igual a F DO divididos por DO menos F. Temos aí, então, uma expressão para calcular a distância da imagem. Para as duas situações, né? Bem, lá no slide anterior, nós tínhamos as posições, ó. O foco é 80 e a posição do PS é 120, do QR é 160. Então, a gente vai fazer o cálculo ali agora. Tá? Bem, DI para o
PS, primeiramente, vai ser o foco, que é 80, vezes a sua distância, que é 120, divididos pela sua diferença, né? Um menos o outro. 120 menos 80 dá 40. Tá? Eu não fiz essa multiplicação primeiro pelo seguinte, eu posso muito bem, olha só, simplificar o 40 com 80, e aqui vai dar um 2. Daí eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 vezes 120, ou seja, 240 centímetros, pois tudo está sendo trabalhado em centímetros aqui. Então, esse ponto PS' está na posição 240 centímetros, né? Bem distante. Agora, para Q e R, para achar o Q' R', mesma coisa, só que ele temos ali, ó, 120, que é a posição dele, certo? Opa, desculpa. É o foco menos a sua posição. Deixa eu voltar aqui. O foco é 80, vezes a sua posição, que é 160, dividido pela diferença entre esses dois, ou seja, 80, porque eu vou ter o quê? 160 menos 80, né? E olha só, novamente, eu não fiz a multiplicação, porque eu posso cortar 80 com 80, vai dar justamente apenas o 160. Então, vou ter aqui, ó, 160 centímetros, que é a posição R, Q', né? Que coincide com a posição Q e R, certo? Como eu falei, se o objeto está no centro, a posição da imagem é exatamente no centro. Então, a distância entre esses dois, eu vou escrever aqui, vai ser a diferença. 240 menos 160, que vai dar 80 centímetros. Coincidentemente, aqui pelos valores adotados, eu tenho a distância entre essas imagens sendo igual ao foco. Não que necessariamente vai ser isso para qualquer situação. É necessário fazer todos esses cálculos. Se muda um valor, se estica ou encolhe um pouquinho, essa imagem já altera isso aqui. Mas bem, encontramos aí o resultado da letra B, certo, pessoal? E bem, a questão era isso, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários ou... nos comentários, né? É o que tem. Certo? Que daí eu vou acabar respondendo, ok? E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!